Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre mais um lançamento de terror dos cinemas que chegou aí na última semana. Esse mês está sendo um mês especial para o terror em lançamentos cinematográficos. Tivemos análise de um filme de terror a cada semana. Já veio A Hora do Mal, Juntos, e agora chegou a hora de falar sobre esse aqui, que vinha sendo bastante comentado, porque saiu lá fora antes de sair aqui no Brasil, e a galera tava dizendo que era um filme de terror muito bom, as críticas ovacionando o filme, elogiando os atores, elogiando a história. Então eu estava bem animado para conferir qual seria o resultado desse filme aqui. Agora que ele chegou, eu conferi e vim falar sobre ele aqui com vocês. É claro que eu estou me referindo a Faça Ela Voltar. Então se você quer saber o que eu acho sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui pedir pra vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente aqui pra entregar conteúdo pra vocês. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Em Faça Ela Voltar, nós vamos acompanhar Andy e Piper, meio-irmãos, órfãos de mãe, que moram apenas com o pai. Aparentemente, eles têm uma boa relação com o pai, eles levam uma vida feliz, embora Piper tenha dificuldade em se enturmar com as garotas da idade dela por conta da condição clínica dela. Piper é uma adolescente que sofre de problemas de baixa visão. Ela só enxerga sombras, luzes e formas. E isso faz com que as garotas não queiram muito se aproximar dela, ela também não tem muito traquejo social, e isso dificulta o entrosamento dela com pessoas da mesma faixa etária. De modo que o único amigo que ela tem é Andy, que é alguém que protege ela, que cuida dela, e isso fica evidente logo de cara na primeira cena em que eles aparecem juntos. E é logo depois que eles vão receber a devastadora notícia de que o pai deles também morreu. E agora, diante dessa situação, sendo os dois menores de idade, porque ainda faltam alguns meses para Andy completar 18 anos, ele e Piper precisam ficar sob a custódia do Conselho Tutelar até que pelo menos Andy consiga atingir a maioridade e assumir a guarda legal por Piper. A questão é que a ideia do Conselho é colocar Piper sob os cuidados de uma antiga conselheira tutelar e colocar Andy num abrigo até que ele consiga atingir a maioridade. Quando os dois irmãos se recusam a se separarem, a conselheira estuda a possibilidade de colocar os dois sob os cuidados da mulher que inicialmente cuidaria apenas de Piper. E quando ela se mostra disposta a fazer isso, os dois vão morar na casa dela. Essa pessoa é Laura. Ela mora numa casa com um garoto chamado Wally, que também está sob os cuidados dela, e que ela fala ter passado por um trauma tão grande que ele não se comunica através de palavras, ele não fala. E que também tem comportamentos bem estranhos, diga-se de passagem. Laura sofreu também ela mesma uma perda, que foi a filha dela, Katie, que se afogou na piscina da casa, e desde então Laura nunca conseguiu superar a perda da filha. Ela fala isso para Andy e para Piper. No entanto, Laura se mostra como uma pessoa extremamente acolhedora, muito amorosa, trata a Piper como se fosse a filha de sangue dela, embora essa mesma relação não se aplique a Andy, porque eles têm um convívio conturbado dentro da casa, tem momentos bastante tensos, ela vive colocando ele em situações constrangedoras ou desagradáveis. Tem uma cena do funeral do pai dele que ela fica forçando ele a fazer uma coisa que ele não quer fazer, e a partir daí nós vemos que esse tipo de tratamento vai permear a relação dos dois, e que dá ao filme algumas sequências bem desagradáveis e tensas, não por causa de susto ou de terror, nem nada do tipo. É apenas pelo desconforto de estar na pele daquelas pessoas. E isso vai se agravando ainda mais quando Andy começa a desconfiar que Laura não está sendo exatamente clara sobre os reais objetivos dela no que diz respeito à permanência de Andy e Piper na casa. E ele vai investigando cada vez mais e vai descobrindo segredos cada vez mais macabros a respeito das reais intenções dela com Piper. Faça Ela Voltar parece ter o objetivo de chocar o espectador em todos os eixos de terror que ele conseguir abarcar no enredo dele. Tem sequências voltadas ao terror psicológico, tem sequências voltadas ao body horror, tem sequências voltadas ao terror sobrenatural também, e ele tenta equilibrar tudo isso dentro de uma mesma narrativa, e na maior parte do tempo ele consegue fazer isso.
porque tudo se costura dentro do enredo, tudo que a narrativa quer passar ali requer esses elementos e consegue harmonizar muito bem todos eles, de uma maneira que o filme não parece apenas desesperado para parecer assustador a qualquer custo. Não é como se o filme estivesse desesperado para soar assustador a todo custo, como se tivesse o plano A, o plano B e o plano C. Se o plano A falhar, temos o plano B. Se o plano B falhar, ainda temos o plano C. Não, tudo isso faz parte de um mesmo conjunto, de uma maneira que o filme parece confiar na narrativa que ele quer passar e trazer ela de uma forma competente, respeitando todos os elementos que ela quer trazer dentro da história, de uma maneira que o roteiro por si só vai justificar a razão de ser de todos esses arquétipos existentes aqui. E também era de se esperar, visto que esse filme saiu das mesmas mentes que trouxeram ao público Fale Comigo, que é dito como um dos melhores filmes de terror dos últimos anos, que conquistou o coração do público amante do terror e garantiu aí sua sequência que foi anunciada e está em desenvolvimento. As mentes responsáveis por trazer esse filme para as telas são as de Michael e Danny Philippou, os cineastas australianos que conseguiram o holofote na cena cinematográfica depois de Fale Comigo. E é óbvio que as pessoas estariam otimistas para saber qual seria a próxima jogada deles aqui. E Faça Ela Voltar fomenta a ideia de que esses dois diretores realmente sabem fazer filme de terror. Mas o que fica evidente nesse filme aqui que eles precisam aprender é que um filme de terror não depende apenas dos elementos de terror. Ele precisa da pluralidade da narrativa. É uma coisa complexa, você mistura vários elementos ali dentro. Não é apenas uma sequência de sustos e cenas desconfortáveis o tempo todo. Não. Mas no filme de terror, mais do que em qualquer outro filme, nós precisamos da justificativa do porquê as coisas acontecerem e da maneira que elas acontecem na história. E é justamente nesse momento que o filme derrapa. Porque para um filme de terror ser considerado bom, na minha opinião, ele tem que te fazer sair dele com uma dessas três opções. Ou impactado, ou horrorizado, ou reflexivo. E esse filme de terror me fez sentir, em uma palavra, raiva. Porque eu nunca vi personagens terem escolhas tão burras no final do segundo ato e no terceiro ato como esse filme tem aqui. Porque você ficava questionando apenas o porquê deles estarem agindo daquela forma. Quando raciocinando um pouco mais, eles conseguiriam sair daquela situação de uma maneira muito melhor do que eles saíram no filme. A gente vê que foi o roteiro apenas sendo conveniente para trazer o final que ele planejava trazer aqui, porque nós sabemos que esses diretores e roteiristas são famosos por não ter comprometimento nenhum com o bem-estar dos personagens que eles trazem aqui, sendo protagonistas ou não. Então eles queriam seguir aqui uma fórmula parecida com o que eles fizeram com Fale Comigo. Trazer o desconforto, fazer o protagonista sofrer o tempo todo no final e ainda chegar no final e você tá impactado com o fato deles não terem tanta pena dos protagonistas quanto é esperado que se tenha em um filme desse tipo. Então eles emburreceram os personagens para apenas trazer as consequências que eles queriam trazer no final da história. O que para mim foi o erro crasso desse filme aqui. Porque a sensação que ele me deixou no final dele não foi uma sensação satisfatória. Foi uma sensação negativa. E quando eu saio de um filme com uma sensação negativa, para mim o filme não foi tão bom assim. Mas pensando um pouco mais sobre esse problema de roteiro, eu cheguei à conclusão que, apesar dos pesares, ele ainda evidencia uma qualidade da narrativa. Eu não sofreria tanto com o final do filme, com a escolha narrativa que ele faz, se eu não tivesse tão apegado aos personagens. Eu realmente torci por Andy e por Piper. Eu queria ver eles saírem dessa situação e levar uma vida feliz no final de tudo. E isso acabou me gerando uma sensação de desconforto no final, porque a história seguiu por um caminho que poderia ter sido diferente. E poderia ter sido diferente se o roteiro não fosse tão preguiçoso na execução dele. No mais, o elenco está excelente. Sally Hawkins está ótima no papel. Ela traz uma interpretação plural, porque Laura tem momentos em que ela te provoca raiva, tem momentos em que ela te provoca nojo, tem momentos em que você simpatiza com ela, tem momentos em que você tem uma verdadeira ojeriza em relação a ela. Então, é uma personagem que, com a interpretação da atriz, consegue te trazer um misto de sensações tão rico e tão complexo que você não consegue sair desse filme com a sensação de que ela não cumpriu o papel dela com excelência. Ela consegue fazer isso sim. Billy Barrett, que faz o papel de Andy, também é um excelente ator. Eu nunca tinha visto nenhum trabalho dele, mas logo de início eu já comprei o personagem, já simpatizei com ele. Pra mim, ele foi o personagem que eu mais simpatizei no filme todo. Então, foi um personagem que eu adorei acompanhar também pela excelência do ator em dar vida a ele e incorporar a esse personagem
tantas sensações, tantas nuances, tantos problemas, tantas questões dramáticas que ele traz aqui. Ele talvez seja o personagem que mais carrega no drama, nessa narrativa. Então eu gostei bastante também do resultado dele nesse papel. Sora Wong é a atriz que dá vida a Piper e ela também tem baixa visão na vida real, o que faz com que ela imprima muita verdade à interpretação dela, coisa que não seria possível se fosse outra atriz dando vida a essa personagem aqui e apenas interpretando alguém que vive com essa condição e não vivendo ela realmente na vida real. Então a personagem traz muito da carga dramática dela justamente por causa desse elemento. É muito importante para a narrativa que a personagem não consiga enxergar, que ela não consiga ver, não apenas nas situações em que ela se coloca, mas também naquilo que o roteiro exige para a progressão narrativa dele. E outro grande destaque do elenco para mim também é Jonah Rayne Phillips, que é o intérprete de Ollie, o garotinho que mora ali na casa também e que tem muitos elementos misteriosos em torno da narrativa particular dele dentro do filme. Então, é uma interpretação muito interessante e muito rica desse jovem ator, porque ele não fala quase nada no filme, mas ele entrega tanta coisa com o olhar, com as expressões dele, com as expressões do corpo dele também, a forma dele se movimentar, as sequências tensas que ele protagoniza aqui são muito boas também, muito do horror gráfico do filme fica a cargo dele. A maior parte do desconforto que eu senti assistindo esse filme foram em sequências em que ele estava em cena, então ele foi brilhante nessa questão. Ele foi brilhante no trabalho dele e apesar da pouca idade. O trabalho de direção e de filmagem estão impecáveis, como era de se esperar, porque esse é um talento que não dá para perder quando se tem, ou pelo menos quase ninguém perde. Mas enfim, nos aspectos técnicos também, a maquiagem está ótima, a trilha sonora também. Todos esses elementos foram colocados juntos para trazer a melhor qualidade para a experiência. Mas no final dela, tudo que eu consigo pensar a respeito de Faça Ela Voltar é que é um filme com uma excelente direção, com excelente filmagem, com excelente elenco, com boas sequências de terror, mas com um roteiro que consegue afundar quase tudo isso nos últimos 15 minutos dele. Então é isso, galera. Essa foi a minha opinião sobre Faça Ela Voltar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!